Para contar a história de um dos mais importantes personagens das artes no Brasil, nós viemos a Ouro Preto, cidade histórica de Minas Gerais, que é considerada patrimônio cultural da humanidade. Você já ouviu falar em Antônio Francisco Lisboa? Se eu usar o apelido dele, vai ficar bem mais fácil, Aleijadinho. E eu já vou adiantando que essa história encanta os turistas que visitam a cidade e que ouvem de pessoas como a Deolinda, a primeira mulher guia de turismo aqui da cidade, tudo o que marcou esse passado tão misterioso. É uma riqueza muito grande mesmo. E eu estou maravilhada. A graça de saber o lado espiritual e também a história nossa, né? Entender a história. É um legado que a gente tem que saber valorizar, porque isso traz assim para nós não só um aprendizado cultural, mas também mostra as raízes da nossa fé, né? Então as cidades históricas traduzem isso somente de olhar mesmo. A história começa no século XVIII, quando a cidade ainda se chamava Vila Rica e era uma das mais promissoras do Brasil colônia. Não há um registro exato, mas os historiadores acreditam que Antônio Francisco tenha nascido em 1738, filho do português Manuel Francisco Lisboa, carpinteiro e escultor, e da escravizada Isabel. O menino foi alforriado ao nascer e aprendeu com o pai a esculpir e com o tio a entalhar. Começa a ter esse dom artístico desde de criança, onde que ele vai dar a ele a liberdade, né? E dando ele, abrindo oportunidades para ele ver o trabalho, aprender e dar continuidade à vida dele. É tanto que ele era tão respeitado na época que ele era chamado para ser louvado, quer dizer, o advogado de obra. Valéria é historiadora e museóloga, especialista em temas do século XVIII. Ela destaca a importância de Aleijadinho. Ele é um artífice que nasce na colônia, tem essa formação familiar ligada ao mundo do canteiro, ao mundo da prática construtiva, né? Esse mundo muito valorizado na tradição portuguesa e, consequentemente, também muito valorizado em Minas Gerais. Mas, por outro lado, ele também conhece e domina essa produção europeia, esse trabalho intelectual como arquiteto. O Museu Aleijadinho, na igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Ouro Preto, guarda algumas obras do artífice, como o Cristo Crucificado. A ligação do escultor com a religiosidade vem da infância, quando estudou com padres de Vila Rica, entre eles um irmão por parte de pai. Que o ajudou a estudar o latim para que ele pudesse entender, a fazer as suas interpretações na hora das encomendas que ele recebia das irmandades. E por isso que ele, cada dia ele vai destratar. E ele tinha ele não trabalhava sozinho, ele tinha uma equipe que trabalhava com ele e seguia o mesmo estilo. Uma pergunta que a maioria dos turistas faz quando vem a Ouro Preto e outras cidades históricas é o porquê de tantas igrejas católicas. Deolinda, o que acontece nesse século XVIII, início do século XIX, que faz com que tantas igrejas sejam construídas e que pessoas como Aleijadinho sejam contratadas para esse trabalho? Foi organizado classes sociais, branco pobre, branco rico, negros e mulatos. Eles tinham de se organizar em irmandades, confraria,
Arquiconfraria ou Ordem Terceira. Aí você vai ver aqui em Ouro Preto 2 igrejas do Bom Jesus, que é de branco pobre, 2 igrejas de Nossa Senhora do Rosário, que é dos negros, 2 igrejas de Nossa Senhora das Mercês, que era para os mulatos e alforriados. Era responsabilidade das irmandades a organização das missas, a manutenção das igrejas, eram as proprietárias pelas sepulturas, e como responsáveis pelo templo, elas vão também fazer a contratação dos artistas e artífices que vão trabalhar tanto na construção, como posteriormente na decoração. A preservação desta história atrai turistas de todo o mundo a Ouro Preto. Richard e Rebeca, da Inglaterra, se encantaram com as obras e a trajetória de Aleijadinho. É um lugar incrível, porque levou 10 anos sendo restaurado. E para nós, a história de Aleijadinho é tão interessante quanto o seu trabalho. De fato, ele está enterrado bem aqui. É muito especial, porque nós não temos igrejas como esta. Nós somos da Inglaterra e somos anglicanos. Temos muitas igrejas antigas, mas é muito diferente. Sem a história do ouro, é uma história extraordinária de sobrevivência e habilidade. É uma pessoa muito interessante. Eu acho incrível todos os detalhes, o design, é surpreendente. A gente se sente em paz, calmo. Não somos pessoas religiosas, mas é realmente um lugar adorável para estar. Na próxima matéria da série, vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho de Aleijadinho e a doença que causou sofrimento, mas não o afastou das artes.